Fala galera, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou a Vanessa Cotô e vou dar continuidade à leitura do livro Raça Primeiro, do Tony Martin. Mas antes eu quero te fazer 3 convites muito especiais. O primeiro é para a nossa comemoração do aniversário de Marcus Garvey, no Rio de Janeiro, no Quilombo Marcus Garvey, que vai ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de agosto. O segundo convite é para a nossa Semana da História Preta, que ocorre sempre ao final do mês. Na última semana do mês, a gente faz uma maratona de cursos exclusivos sobre a nossa história preta. E, por fim, quero te convidar a conhecer a casa através do nosso processo de consciência e formação de quilombo, o CFK, que já está com as inscrições abertas e é uma excelente oportunidade para você fazer parte da nossa grande organização. Vamos lá para o capítulo 6, Propaganda. O grande homem branco teve sucesso em submeter o mundo, forçando a todos a pensar de sua maneira, do seu Deus ao seu lar. Ele deu ao mundo da Bíblia as páginas amareladas de seus jornais, uma literatura que estabelece seu direito e soberania para a desvantagem do resto da raça humana. A propaganda do homem branco tornou mestre do mundo e todos aqueles que entraram em contato com isso e aceitaram se tornaram seus escravos. A Associação Universal para o Progresso do Negro está agora convocando os 400 milhões de membros da nossa raça para descartar a psicologia e propaganda de todos os outros povos para avançar nossa própria. O homem branco ensinou que o melhor do mundo foi projetado por ele, e agora nós ensinamos que todas as belezas da criação são dos homens pretos e que ele deve possuir tudo aquilo que Deus deu para o homem. Marcus Garvey. Garvey vendeu o negro para o próprio negro. Entre as maiores façanhas de Garvey estava a profundidade e o sucesso de seus esforços propagandísticos. Ele a conduziu com sincera autoconsciência para opor a propaganda de orgulho racial e nacionalismo às ideias contrárias de supremacismo branco, inferioridade africana, o fardo do homem branco e do destino manifesto do caucasiano. Garvey, quase sozinho, desafiou a máquina oficial de propaganda de toda a Europa e dos poderes coloniais da América do Norte, bem como as miríades de publicações, agências, universidades e afins que ajudavam na disseminação de informação inimiga do homem preto. Não temos medo da palavra propaganda, ele declarou, posto que usamos o termo no sentido de disseminar nossas ideias entre os negros de todo o mundo. Não há nada dissimulado nesse significado. Para Garvey, tudo, educação, religião, história, a mídia de notícias, estavam alinhadas pela raça dominante no intuito de propaganda para perpetuar sua continuidade no poder. Desse modo, o tempo havia chegado para o homem preto não somente tornar sua própria propaganda acessível, mas para também recusar ser guiado por aqueles que não sofreram e não poderiam simpatizar consigo. Ele disse: cabe ao escravo interpretar os sentimentos do escravo, cabe ao homem desafortunado compreender o espírito do seu irmão desafortunado e cabe ao negro sofredor interpretar o espírito do seu camarada. O esforço de propaganda feito por Garvey foi mais franco nos anos de sua maior glória nos Estados Unidos. Ele considerava o tumulto da guerra e seus levantes políticos, a Revolução Russa e os rumores de autodeterminação para todos os povos, como um momento ideal para uma propaganda estridente. Por volta de 1924, ele acreditava que a cena mundial havia se estabilizado ao ponto em que os esforços da UNIA deveriam mudar na direção de se tornar uma organização mais silenciosa, sem ênfase em uma propaganda estridente. Ele informou aos seus seguidores: lembrem-se, a política da Associação Universal para o Progresso do Negro em 1924 e 1925 são as mesmas que eram em 1917 e 1918. Somente estamos usando um julgamento mais cuidadoso. As coisas que poderíamos dizer em 1914 até 1920 não podemos mais dizer agora, mas queremos dizer exatamente o mesmo. Essa atitude foi, sem dúvida, influenciada também pela escalada de ataques à sua organização, tanto internos quanto externos.
Ainda que não tenha havido nenhuma mudança essencial, a Convenção Internacional de 1924, por exemplo, discutiu, entre outras coisas, o banimento de toda a propaganda alienígena voltada para destruir os ideais e escravizar as mentes dos negros. A propaganda da UNI era disseminada em uma variedade de formas. De fato, praticamente todos os aspectos da organização tinham um valor enquanto propaganda. Suas produções artísticas eram grandemente utilizadas para doutrinação política. O mesmo pode ser dito da religião, como era praticada na organização. Esses negócios eram conduzidos para instilar autoconfiança racial e estabelecer um exemplo. Como Garvey disse, você não pode dizer ao povo preto, você tem que mostrar ao povo preto. O material impresso da UNIA, como o Catecismo Preto, servia aos propósitos similares. A UNIA estava até mesmo no negócio de filmes. Algumas das paradas eram filmadas para serem exibidas no Salão da Liberdade. Muitos dos seus discursos, bem como as seleções executadas pela banda Black Star Line, eram disponibilizadas em gravações fonográficas. Na Convenção Internacional de 1929, os delegados consideravam a viabilidade de uma estação de rádio para futuramente disseminar a mensagem. Os embaixadores de Garvey, também como todos os embaixadores, eram encarregados com funções de propaganda. Seus comissários viajantes rodavam boa parte do mundo, espalhando a mensagem e disseminando sua literatura. Mas o mecanismo mais efetivo da propaganda garveyista era o seu jornal. Tendo sido treinado como gráfico e jornalista, Garvey estava também qualificado para o seu papel enquanto propagandista de jornal. Ele fundou uma série de informativos e jornais durante a sua vida em diferentes países. Entre 1910 e 1911, ele começou o Garvey's Watchman, na Jamaica, La Nación, em Porto Limão, Costa Rica, e La Prensa, em Colón, Panamá. Além disso, ele era aparentemente coeditor do Bluefields Messenger, na Costa Rica. Todos esses tiveram vida curta. O seminário Negro World foi publicado no Harlem em 1918 até 1933. Entre 1922 e 1924, o Daily Negro Times apareceu no Harlem. De volta à Jamaica, após a sua expulsão dos Estados Unidos, ele publicou o Black Man, de 1929 a 1931. Ele começou como proclamado em letras garrafais, como um jornal diário devotado para erguer a raça negra e o benefício da humanidade. Mais tarde, foi convertido a um seminário. O encerramento deste foi seguido pelo aparecimento em 1932 do New Jamaican, um informativo diário devotado para o desenvolvimento da Jamaica. Esse durou até 1933 e foi seguido quase que imediatamente pela revista Black Man, publicada inicialmente na Jamaica em dezembro de 1933 e mais tarde na Inglaterra, pelo menos até 1939. A essa lista precisamos acrescentar seu trabalho no African Times and Orange Review em Londres, o clube nacional que ele ajudou a fundar em sua juventude na Jamaica. Possuía o seu Orion e o seu mentor nesse período, o Dr. John Robert Love, publicou o Jamaica Advocate. E ele também alegou estar conectado com o Catholic Opinion de Kingston. O mais importante dos jornais de Garvey e possivelmente seu maior mecanismo de propaganda foi o Negro World. O jornal considerava a si mesmo um meio de propaganda publicado no interesse do negro desperto, e em seu período inicial trazia como bandeira de frente "Negros, preparem-se", que aparecia na parte superior da página frontal e até mesmo diminuía o título do jornal. O título era seguido pela explanação: um jornal devotado aos interesses da raça negra e sem fins de lucro ou investimento. Por quase toda a vida do jornal, a página frontal era dedicada a uma polêmica de Garvey. A Philip Randolph, em sua campanha contra Garvey, ridicularizava essa prática. Que tipo de jornal é o Negro World, afinal, que devota sua página frontal à página de notícias de todo jornal moderno, reconhecido como jornal do reino do jornalismo?
aos vapores e puerilidades imbecis e conhecida falta de senso de um ignorante consumado. O que Randolph não sabia era que os apontamentos ideológicos de Garvey em sua página frontal serviam como catecismo para o povo preto através do mundo. A leitura de Negro World de Garvey era uma parte fundamental dos encontros da UNIA, onde quer que a organização existisse. Um colunista do Negro World em 1927, por exemplo, explanou que ele é traduzido em partes e dialetos 24 horas após chegar na África e entregue por comboios interior adentro, pelos Grandes Lagos e no sudeste da África. Em Trinidade, o governador notou que em 1920 os encontros da Associação de Trabalhadores de Trinidade e outros lugares eram utilizadas citações do Negro World e de outros escritos de Garvey. Além do próprio Garvey, o Negro World foi apoiado em seus esforços por uma sucessão dos mais refinados editores da América Afro. Um dos primeiros foi W. A. Domingo, que por um período foi o escritor de editoriais do jornal. Ele e Garvey partilharam a companhia em 1917, apesar de suas ideias socialistas, de acordo com Garvey, e seu desagrado com os esquemas de negócios de Garvey. Durante 1920 e 1921, o jornal teve como editor Hubert H. Harrison, um palestrante e ativista altamente respeitado, membro da comunidade intelectual do Harlem. De 1917 a 1919, ele havia publicado The Voice, um órgão de sua Liberty League, fundada em 1917. William H. Ferris, historiador e graduado em Harvard e Yale, serviu 3 anos como editor e como editor associado entre 1919 e 1923. Ele alegava que a circulação fidelizada do jornal aumentou de 17 mil para 60 mil em seu primeiro ano. John E. Bruce foi por alguns anos um editor contribuinte até sua morte em 1924, assim como Eric D. Howard, uma figura literária de sucesso da renascença do Harlem. Mas, possivelmente, o mais ilustre entre os editores do Negro World foi Thomas Fortune, conhecido reitor dos jornalistas afro-americanos, que editou o jornal de 1923 até sua morte em 1928. Ele editou seus últimos editoriais do Negro World do seu leito de morte, durante as suas últimas 3 semanas de vida. Dulce Muhammad Ali foi também associado do jornal por um tempo. No último ano após Fortune, esse alto padrão editorial foi mantido por Rushesworth G. Mudal, um indiano que veio para o Harlem via Trinidade. O Negro World penetrou em todas as áreas onde vivem pessoas pretas e teve leitores regulares em lugares tão distantes como a Austrália. Isso foi citado pelos poderes coloniais como fatores para levantes e revoltas em lugares diversos, como Daomé, Honduras, Quênia, Trindade e Cuba. Esses poderes não tinham, então, nenhuma dúvida a respeito do apelo dessa mensagem de autodeterminação racial e anticolonialismo e seus efeitos sobre o povo preto oprimido. Por conta disso, por toda sua existência, o jornal esteve envolvido em batalhas contra os governos inglês, francês e dos Estados Unidos, entre outros, todos os que tentaram com afinco planejar sua destruição ou não conseguindo restringir ou evitar sua circulação, especialmente na África, América Central e Caribe. A atitude dos poderes coloniais podem ser resumidas nas palavras de um oficial britânico do Panamá. Todo o jornal assusta com antagonismo racial. Garvey e seus seguidores, por sua vez, protestaram por diversas vezes contra essas tentativas. Fizeram piada a esse respeito, sempre tentando envolvê-los e, no caso de Garvey, ridicularizando poeticamente. Vamos tirar deles o Negro World e eles não terão notícias da bandeira defraudada. Se eles contrabandearem exemplares e nós falharmos, vamos mandar todos eles para a cadeia. Esse é o plano do homem branco pelos 7 mares. Poderiam ser mais astutos e viciosos? No campo mais prático, a Declaração dos Direitos de 1920 protesta contra a supressão de jornais pretos por todo o mundo, enquanto uma petição de Garvey à Liga das Nações em 1928
protesta contra o banimento do Negro World em algumas áreas e a imposição de penalidades, incluindo prisão perpétua e mesmo pena de morte por ter o jornal em mãos. A revista S.A. Haynes observou lacônica e corretamente: é lido semanalmente pelos escritórios de assuntos exteriores franceses e ingleses. As autoridades britânicas se mantiveram especialmente ocupadas em sua guerra contra o jornal. Em 1923, o governador britânico de Nassau explanou que, nos solos em que esse jornal envenena e confunde a um nível que somente quem tem negócios com os rudes africanos podem entender propriamente, estabeleci em março do último ano na lista dos jornais proibidos em Nassau. Em 1923, exemplares também foram confiscados no nordeste da Rodésia. Ao mesmo tempo, o governador da Serra Leoa relatava que o jornal, ainda que não totalmente proibido, estava sendo rigidamente controlado e apenas algumas poucas cópias eram liberadas para circular. Nas outras colônias britânicas, na África Ocidental, Costa do Ouro, Gana, Nigéria e Gâmbia, o jornal foi completamente banido nessa época. Em 1930, ainda era proibido nessas áreas. Os chefes coloniais britânicos não tiveram muito sucesso em evitar que a imprensa local apoiasse o programa de Garvey. O Gold Coast Leader, em um artigo de 1928 intitulado Censura ao Negro World, um sinal de fraqueza, celebrava o jornal apoiando os princípios de cooperação panafricanista e até mesmo fazendo citações da publicação proibida. Como seu editor J.E. Kesseley Herford tinha condições de adquirir o jornal, explicado em uma carta sua de John and Bruce, na qual diz: eu não consigo o Negro World regularmente. Quando eu consigo, já está muito atrasado e eu quero me manter a par do que está acontecendo. Você poderia, por gentileza, estar certo de me enviar um exemplar toda semana bem envelopado para o meu segundo endereço? Na África do Sul, ainda que o jornal não fosse completamente proibido, um agente local de Kimberley relatou que quando ele levou seus jornais ao escritório, levou uma sequência de chutes, murros, zombarias, insultos e perguntas impertinentes. No Caribe também, a mão pesada da Inglaterra caiu sobre o jornal. De fato, ali o jornal foi atacado praticamente desde seu início. Já em fevereiro de 1919, quando os agentes da UNIA foram descobertos solicitando afiliações e vendendo o jornal em Trinidad, ele foi banido. Em julho de 1919, o então governador de Trinidad confidenciou seu colega da Guiana Inglesa que estava fazendo isso sem estar legalmente coberto. Somente em 1920, as solicitações para sua proibição foram atendidas. As tentativas de suspensão dessa proibição nos anos seguintes não tiveram sucesso. Nas Honduras britânicas, o jornal foi retido antes da circulação, já em 1919, por uma regulamentação emergencial. Quando o governo recebeu em 1920 a permissão para uma proibição permanente, decidiu que ao fim não queria seguir esse curso da ação, já que estava receoso do ressentimento racial que ainda existia após as revoltas da população preta ocorrida em 1919. O garveísmo era considerado como um fator importante nesses distúrbios. A Guiana Inglesa seguiu o mesmo exemplo. Ali também o jornal foi banido ainda em 1919 e somente depois veio a legislação para legitimar o fato. Em 20 de junho de 1919, o Comitê Executivo Colonial concordou por unanimidade com a proibição das publicações afro-americanas, Crusader, Monitor, Recorder e o Negro World. O Negro World foi apontado como sendo de caráter grosseiro e ofensivo, quando essas leis estavam prontas para serem introduzidas perante a Corte de Polícia Colonial. Houve tanto protesto da população preta que o governador achou necessário telegrafar para que um navio de guerra ficasse a postos. Ele então adiou a decisão por apelo popular para estender o alcance da lei para o banimento de publicações estrangeiras questionáveis, o que foi cortado após a segunda leitura. A ideia era que, no caso de emergência, o decreto pudesse ser apressado e tornado lei em um tempo muito curto. Os trabalhadores celebraram a derrota nas intenções do governo.
mas o jornal parece ter sido banido mais tarde, o que demonstra uma petição requerindo a suspensão do embargo, apresentada não muito depois a uma comissão inglesa liderada por Wood, que investigava as condições da área. De acordo com o governador, em 1922 ele considerou seriamente atender a essas solicitações, mas explica em um despacho para Winston Churchill, então secretário de Estado do escritório colonial, que o comitê executivo estava completamente contra a ideia que não seria sábio enquanto a proibição continuasse em Trinidade. O governador de Trinidade, em resposta ao inquérito de Churchill, reiterou sua completa recusa a suspender o embargo, apesar do fato do governador da Guiana Inglesa se achar o jornal não menos questionável que jornais radicais brancos, que foram permitidos, sendo também convencido que o tom do jornal se tornou menos estridente em 1922 do que era em 1917. O jornal foi também prontamente suprimido em 1920 em Bermuda e em Granada no mesmo ano, o que, é claro, pode estimar sua crescente circulação. Mesmo em territórios não britânicos do Caribe, as autoridades britânicas fizeram o possível para evitar a circulação do jornal. O cônsul britânico em Port Limon, Costa Rica, teve participação ativa em fazer as autoridades locais confiscarem o jornal em 1919. Eles também confiscaram a escritura e a Constituição enviada pela UNIA de Nova York para a divisão local. Mesmo em 1926, o cônsul britânico de Colón, Panamá, lamentava os efeitos possíveis da propaganda anti-britânica sendo disseminada entre as Índias Ocidentais britânicas através do Negro World. Onde os britânicos conseguiram banir o jornal, isso se deu geralmente através de uma ordenação de publicações sediciosas. O West Indian de Granada, jornal Testa de Ferro do político nacionalista T.A. Mary Shaw, atacou uma dessas propostas em 1920 como um ultraje, um incitamento à sedição, à anarquia, à revolta e o fator determinante em nossa luta por um governo representativo. O protesto em Granada incluiu um encontro de 600 pessoas em St. Davis. Tardiamente, em 1920, o jornal foi banido por um tempo em Cuba e na Libéria. Não foi melhor nas colônias francesas, sendo banido em todas elas pelo menos até o começo de 1922. Apesar de aparentemente ter sido liberado na Costa do Marfim em 1932, por boa parte da vida do jornal, é claro, algumas seções eram impressas em francês e espanhol, além do inglês. Contra o ataque a seu principal órgão de propaganda, Garvey respondia com uma bem organizada rede de contrabando que, pelo menos no seu início, se provou efetiva em contornar as autoridades, apesar de ter um grande custo para a organização. O link mais importante na distribuição clandestina do Negro World eram os marinheiros negros, mas um operário caribenho do Canal do Panamá relembra ter sido apresentado ao jornal primeiramente em 1928 por marinheiros japoneses que costumavam depositar cópias no seu caminho através do canal. O sucesso desse esforço de contrabando foi atestado pelas próprias autoridades coloniais. O governador das Honduras inglesas, por exemplo, confessou que, apesar do seu embargo desde 1917, eu tenho todos os motivos para acreditar que o jornal tem sido contrabandeado através do México e Guatemala em números maiores do que antes do banimento ser decretado. O governador de Trinidade, em 1920, reportou uma grande reapreensão do jornal junto com panfletos da UNIA, incluindo um panfleto escrito por Garvey especialmente para o povo de Trinidade, escondido entre as cargas de um navio vindo de Nova York. James afirma que, apesar do banimento, ele conseguia comprar um exemplar toda manhã de sábado em Port of Spain. A polícia de Trinidade, sem dúvida, em todos os lugares estava ocupada procurando o jornal e casas eram visitadas por detetives. O governador dos Estados Unidos, apesar de nunca ter oficialmente banido o Negro World, mantinha sob estrita vigilância desde o início. Além disso, o advogado-geral A. Mitchell Palmer,
em 1919, deu ao Negro World papel de destaque em seu relatório ao Departamento de Justiça sobre o radicalismo e sedição entre os negros, como refletido em suas publicações. O Negro World era a primeira entre várias publicações afro-americanas apontadas no relatório. Em julho de 1919, oficiais do Departamento de Correspondências conferiam entre si e buscavam o conselho de seus superiores a respeito do jornal ser censurável o suficiente para ser processado. Eles estavam particularmente alarmados com os artigos pró-bolchevique e sobre raça primeiro, que eram considerados igualmente perigosos. Além das próprias observações do departamento ocasional espírito público dos cidadãos americanos, também direcionou sua atenção aos efeitos radicais do jornal. Um deles, aparentemente um branco residente em Towerville, Virgínia, enviou ao departamento cópias do Negro World e do Chicago Defender para mostrar que tipo de conteúdo estava fazendo uso dos Correios dos Estados Unidos. Ele chamava a atenção dos oficiais de que os negros agora não queriam trabalhar para os brancos, presumivelmente devido à influência desses jornais. Muitas comunicações dessa natureza emanaram dos agentes consulares americanos mundo afora, que geralmente dividiam os sentimentos dos seus países de trabalho de que os Correios dos Estados Unidos não deveriam ser utilizados para o que eles consideravam subversão contra governos amigos. Em maio de 1919, o cônsul americano de Georgetown, na Guiana Inglesa, explicou que o seu governo gostaria de prevenir a recepção e distribuição de 4 publicações: o Negro World, Crusader Monitor, publicado em Omaha, Nebraska, e o Christian Record, órgão oficial da Igreja Metodista Episcopal Africana. Aparentemente, a junção de afro e americano era suficiente para causar fricção no oficialato colonial britânico. O oficial britânico explicou nas palavras do cônsul que, devido ao fato da população negra ser várias vezes maior do que a população branca e incluir pessoas proeminentemente como oficiais, advogados, doutores e ministros, eles não estavam certos da viabilidade de tomar os passos necessários ali para prevenir sua circulação. Eles preferiam que os Estados Unidos evitassem isso na fonte. Se não banindo o jornal, então proibindo o uso dos Correios. O cônsul reportou que dos 4, apenas o Negro World e o Crusader eram perigosos. 2 anos mais tarde, o procurador dos Correios declarou que uma publicação não podia ser submetida à negação de seus direitos postais. Cada número, então, teria que ser examinado separadamente. As autoridades britânicas em Londres, em um documento de 1919, Levante entre os Negros, informava ao tio Sam que onde havia organizações negras radicais nos Estados Unidos, a UNIA e o Negro World eram mencionados e seus analistas foram cuidadosos em apontar que é certo que as várias organizações negras dos Estados Unidos não irão deixar as colônias britânicas sozinhas. No caso de Trinidade, o cônsul americano Henry D. Becker tomou a iniciativa de sugerir que o jornal fosse eliminado na fonte. Ele explicou que, ainda que as autoridades postais queimem cada cópia, eles poderão encontrar o jornal, o que é obviamente esperado como propaganda para causar problemas raciais e anarquia geral, sendo ainda esperado que diversas cópias escapem da destruição e sejam distribuídas através dessa colônia. Ele anexou diversos envelopes nos quais o jornal era enviado por Garvey às pessoas em Trinidade, por mostrar como os Correios dos Estados Unidos estavam sendo utilizados com o propósito de levar a um país amigo jornais que incitavam diretamente a população negra a atos de assassinato e anarquia. Em Costa Rica, o Departamento Postal se viu incitado à ação por uma colisão anti-Negro World, conduzida pela United Fruit Company, o cônsul britânico e as autoridades porto-riquenhas. Em setembro de 1919, o conselho da United Fruit Company, da Washington, escreveu ao secretário de Estado e enviou algumas cópias do Negro World. A estrada inicial de Garvey na Costa Rica não foi tranquila, pois a companhia lembrava disso claramente. A carta explicava que Garvey deixou Limon
em 1922 e que era um típico jamaicano barulhento e que, se lhe fosse permitido prosseguir como estava, havia a possibilidade que tentasse repetir a experiência francesa no Haiti. Ele apontou também que o governador Limon, com a permissão do cônsul britânico, estavam planejando deportar todos aqueles presentes no próximo encontro da UNIA. O conselho da United Fruit Company sugeriu finalmente que o Departamento de Justiça acionasse o seu serviço secreto no caso, posto que a UNIA estava incitando revolução e assim violando a neutralidade de países em paz como os Estados Unidos. Correspondência similar foi enviada por oficiais da Costa Rica que, após banir o Negro World, requereu ao escritório postal de Nova York que não permitisse o envio do Negro World para a Costa Rica. A propaganda do Negro World espalhada por todo o Caribe não passou batida nas colônias dos Estados Unidos. Casper Hosteen, uma proeminente figura no movimento nacionalista nas Ilhas Virgens Americanas, era um colaborador regular do Negro World, onde atuava como autor cooperativo. Seu cunhado, The Hamilton Jackson, presidente da União Trabalhista de Santa Cruz. Após uma curta estadia nos Estados Unidos, Jackson estava de volta a Santa Cruz em 1923, agitando, entre outras coisas, por voto universal. Os jornais oficiais ficaram alarmados com a propaganda dos artigos do Negro World, parabenizando os esforços de Jackson. Um juiz aventou a opinião de que todos os venenosos artigos escritos do Negro World por Hosteen foram inspirados por Jackson. O curso dos eventos nos Estados Unidos sugere que as autoridades aparentemente preferiram se mover contra o próprio Garvey, ao invés da possibilidade de causar furor ao perseguir meramente o jornal. De fato, um movimento contra o jornal poderia ser muito impopular contra os mesmos líderes negros oficiais que estavam ansiosos para ver o governo se mover contra o próprio Garvey, já que muitos deles estavam envolvidos em suas próprias publicações e eram sensíveis a qualquer precedente de estabelecimento de censura sobre a imprensa. Essa foi a lição do relatório do advogado-geral Palmer, de 1919, contra a imprensa afro-americana. Alguns daqueles que mais tarde se tornariam os piores inimigos de Garvey, tais como Philip Randolph e Chandler Owen, do Messenger, e Cleo Briggs, do Crusader, censurados junto com Garvey e o Negro World naquele relatório Crisis editado por W. Du Bois. Apesar de discordar de qualquer ideia do Negro World, ainda saiu em defesa de sua liberdade de expressão. De forma parecida, em 1920, o decreto de sedição de Graham foi derrubado no Congresso com o apoio dos negros conservadores do New York Age e da NAACP. Esse decreto buscava amordaçar e entregar nominalmente as publicações pretas. Um processo contra Garvey não envolveria tanta confusão para o governo dos Estados Unidos, posto que os mais importantes líderes fora da UNIA eram quase todos totalmente contra ele. O mais perto que os Estados Unidos estiveram de banir o Negro World foi durante e logo depois do julgamento de Garvey em 1923, por alegação de fraude postal, quando eles puderam se mover sobre as vistas da oposição da elite afro-americana a Garvey, que havia alcançado o seu zênite. Garvey relatou que o promotor ameaçou suprimir tanto o Negro World quanto o Daily Negro Times durante e após o julgamento. Ele também apreendeu ilegalmente as listas de assinantes do Negro World e os assinantes logo começaram a receber jornais de opositores. O propósito dessas ameaças era amedrontar. O número do Negro World que tratava do julgamento foi de fato estranhamente vetado. Se o Negro World era o maior instrumento de propaganda que a UNIA possuía, encontrava um rival à sua altura, no próprio Garvey. Um panfleto anunciando uma palestra de Garvey em Atlanta, Geórgia, em 1917, se referia a ele como um orador de excepcional força. Logo mais, os panfletos o proclamavam o maior orador do mundo. O circular da UNIA, avisando sobre uma fala sua no Albert Hall, em Londres, em 1929,
proclamava que o maior orador do mundo estaria para oferecer os maiores discursos de qualquer período da história. Leitores dessa circular eram assegurados de que uma chance como essa aparece somente uma vez na vida. O mais surpreendente sobre essas colocações é que muitas pessoas acreditavam nelas. A excelência e o poder da oratória de Garvey era provavelmente o mais indiscutível de seus atributos. De fato, é difícil pensar em qualquer outra coisa a respeito de Garvey, com pessoas diversas como líderes comunistas, J. Edgar Hoover, do Departamento de Justiça antigarveístas da NAACP, oficiais da Polícia Colonial Britânica e os seguidores de Garvey, todos concordavam. Em seus esforços por capturar o tom da oratória de Garvey, aqueles que testemunhavam a experiência singular descrita acima frequentemente utilizavam de uma linguagem exótica para descrever o que presenciaram. A organizadora da UNIA, Mary du Châtelet, em uma carta de John and Bruce, disse a respeito da oratória de Garvey: "Notei o que você me disse em sua carta para que solicitasse ao Sr. Garvey que freasse a sua linguagem, mas eu acho que já te disse antes que você está me pedindo algo impossível. Te disse que seria o mesmo que parar o fluxo das cataratas do Niágara. Você me disse que escreveu ao Sr. Garvey sobre o assunto, então isso terá que bastar. Tudo o que você fala é real, e se o Sr. Garvey fosse menos radical, seria melhor. Mas você tem somente que esperar que um etíope mude sua pele ou um leopardo mude suas pintas. Assim como deve acreditar que um dia Garvey mudará seu método ou sua forma de proceder. Eu estou convencida que isso é o jorro de uma fúria de gerações de seus ancestrais que nasceram na opressão e injustiça do homem branco por séculos. Esse grito vem formando através dos tempos e ele está dando voz a agonia acumulada que o nosso povo sofreu durante a escravidão e desde a emancipação. Nós somos os herdeiros desses tempos." Um repórter do Panama American expressou dessa forma: "Ele passaria despercebido por uma multidão até que ele começasse a falar. Ele tem o mais precioso de todos os talentos, o dom da eloquência. Enquanto ele fala, seus pequenos olhos marrons escuros parecem crescer. Seus dentes muito brancos brilham através de seus lábios negros. Seu discurso é suave e untuoso, sem nenhum toque de sotaque americano, apesar de sua longa permanência nos Estados Unidos. Seu inglês é aquele de um acadêmico de Oxford, e quando ele fala, seus ouvintes escuram." Mesmo um oficial da Polícia Colonial Britânica, destacado para observar o encontro de Garvey em Honduras, não pôde esconder completamente sua apreciação pela fina oratória de Garvey por trás do seu óbvio desprezo. Marcus Garvey foi apresentado pelo capelão e começou sua fala de 45 minutos. Quando ele pegou fogo, eu me lembrei do personagem Winston Pogoas, de Rider Haggard, em seus momentos de ferocidade animal. Mas ele, entretanto, sabe como agarrar os seus ouvintes e foi aplaudido com emoção repetidamente. Garvey, em seus momentos mais sérios, não deixou faltar humor, no que foi apreciado. Houve momentos de loucura entusiástica em que ele forçava a si mesmo enquanto falava, e eu pensei que a ajuda de um médico seria indispensável, mas não era. Uma matéria do jornal sobre o discurso de Garvey na Jamaica diz: "Próximo ao fim do seu discurso, o Sr. Garvey utilizava o bem conhecido truque dos oradores. Eu creio que já me alonguei bastante por essa noite", disse, e a multidão gritou para que ele continuasse. Um jornal aparentemente branco dos Estados Unidos afirmou sobre sua plateia negra em uma ocasião: "Eles aplaudiam quase cada palavra. Os homens gritavam e alguns até mesmo soltavam um emocional amém." Esse artigo notou que ele pronunciava palavras como mestre com o uso de um longo R, mas geralmente o fluxo de sua linguagem era o de um negro educado do Sul. Herbert J. Seligman, diretor de publicidade da NAACP, também comentou sobre isso: "Leve entonação inglesa que soa estranha aos ouvidos americanos, não acostumados aos nativos do Caribe britânico." Robert Minor, cobrindo uma convenção internacional de Garvey em 1924 para o Partido Trabalhista Comunista dos Estados Unidos, disse: "Eu escutei Garvey falar na noite passada. Ele é uma das mais poderosas personalidades que eu já vi em um palanque."
Após um discurso na Universidade de Howard, em 1924, o chefe do Departamento de Oratória e Arte Dramática o considerou um dos grandes discursos que ouvia na vida. O reitor Kelly Miller o considerou um dos melhores já realizados no auditório da universidade. John Edgar Hoover, que logo se tornaria por quase meio século chefe do FBI, foi menos efusivo. Ele escreveu em 1919. Ele é um orador excepcionalmente refinado. A excelência do treinamento de Garvey como gráfico e jornalista na juventude combinou com o seu longo e sistemático estudo e prática da oratória. Nos foi dito que o jovem Garvey visitou diversas igrejas para estudar e aprender o estilo de fala dos ministros. Durante esse período também é dito que ele recebeu lições de oratória de seu mentor, Dr. J. Robert Love. Por volta de 1910, Garvey estava envolvido em competições de debates e chegou a treinar jovens oradores e promover tais competições em West Kingston. Um presidente da Unia de Professores da Jamaica relembrou ter visto a performance de Garvey nessa época durante as finais de um torneio jamaicano de eloquência, no qual ele ficou em terceiro lugar. Durante sua primeira estadia em Londres, ele frequentemente falava no canto do discurso em Hyde Park. Fez o mesmo durante suas outras estadias em Londres. De volta à Jamaica em 1914, ele frequentou e participou dos debates literários semanais no Salão da Igreja Batista de Kingston. De fato, ainda em 1932, ele ainda organizava torneios de debate na Jamaica. No período em que ele explodiu no cenário americano, então, a preparação de Garvey no campo da oratória foi longa, variada e minuciosa. E os seus conhecimentos de oratória foram alçados como importante vantagem como meio de propaganda para a organização. Mais do que um escritor, Garvey foi primeiramente um orador. Um corpo de habilidosos secretários copiaram seus discursos e encheram com eles diversas páginas do Negro World e seus outros jornais. Ele estava constantemente em turnê, então numa época anterior à televisão, seus seguidores, especialmente nos Estados Unidos, mas também no Canadá, no Caribe, na América Central e na Europa, tinham amplas oportunidades de vê-lo e ouvi-lo pessoalmente. Entre os subordinados de Garvey, haviam também diversos excepcionais oradores de presença constante nas turnês, alguns dos quais viajavam com Garvey. A propaganda de Garvey causou ou esteve implicada em manifestações nacionais e anticoloniais por todo o mundo. Muitas das concessões a povos colonizados que se seguiram foram traçados por Garvey em sua propaganda. Ele também creditava à sua propaganda e ao exemplo do Negro World uma melhoria no tom do jornalismo afro-americano. Ele disse: "Quando eu cheguei nesse país em 1916, eu descobri que a imprensa negra não possuía nenhuma política construtiva. As notícias publicadas eram do tipo que reflete o pior do caráter da raça, como assassinato, adultério, roubo, etc. Outro papel desempenhado pelos jornais era somente bailes e eventos sociais de intenções duvidosas. Após alguns anos de Negro World, ele acreditava que esse foco havia mudado e que muitos jornais estavam agora publicando notícias internacionais e escrevendo editoriais inteligentes sobre assuntos pertinentes. Uma consequência da propaganda de Garvey foi o chamado para um extensivo esforço de contra-propaganda pelos poderes coloniais. Eles evidentemente sentiram que os seus esforços para banir o Negro World, aprisionar e deportar os agentes de Garvey não era suficiente, então eles partiram para a publicação de mensagens anti-Garvey. Em Nova York, em 1923, o cônsul-geral britânico promoveu ativamente uma revista pró-Inglaterra, a Revista Caribe Britânico, para, em suas palavras, superar em algumas dimensões a propaganda viciosa conduzida por Garvey e a Associação Universal para o Desenvolvimento Negro. No Panamá, em 1925, o chefe da delegação britânica anunciou que havia montado sua própria campanha entre a população caribenha contra Garvey. Ele listou o apoio dos ministros com grandes congregações e estava organizando os escoteiros como meio para disseminar sentimentos pró-Inglaterra e anti-Garvey.
Um escritor no jornal branco sul-africano Cape Argus, de 1923, chegou à mesma conclusão no que diz respeito a organizar uma ativa propaganda anti-Garvey. Sem dúvidas, o governo irá olhar cuidadosamente a disseminação de propaganda anti-branco na União, mas será facilmente percebido que a mera supressão desses movimentos assim que surgem não será suficiente. O povo nativo está crescendo e alguns métodos contundentes para desabilitá-los a expressar esse crescimento serão necessários. Para Garvey, ter colocado a grande máquina da propaganda inglesa na defensiva foi um dos seus feitos mais notáveis. Enquanto os negros de Du Bois e Philip Randolph da América o chamavam de palhaço e bufão, enquanto ajudavam a construir sua queda, os juízes dos destinos do povo preto em Washington e Londres estavam dispostos a serem mais realistas. Já em 1919, o governo inglês havia informado Washington que a propaganda da Unia estava sendo espalhada através da propaganda inteligente, principalmente por Marcus Garvey, um negro caribenho. Garvey estava ciente da existência de um esforço de contrapropaganda. Por volta do mesmo período em que o cônsul-geral inglês em Nova York estava supervisionando a primeira edição de sua revista do Caribe Britânico, Garvey estava no Liberty Hall discursando contra a contrapropaganda para distorcer e perturbar as mentes e intenções daqueles que são responsáveis pelo programa. Em 1929, ele fez uma colocação a respeito disso. Justamente naquele período, havia uma bem organizada propaganda e conspiração engendrada por uma combinação de forças conhecidas e desconhecidas, visíveis e invisíveis nos Estados Unidos da América e em diferentes partes do mundo, para minar a poderosa influência da Unia em unificar os negros em todo o canto. Essa conspiração e propaganda estava sendo conduzida em uma mão por alguns dos nossos senhores de escravos de outrora que nunca conseguiram lidar com a ideia de que o negro pudesse ser nada além de escravo. E na outra mão, por um barato, descerebrado, inconsciente, traiçoeiro e desleal grupo de negros rejeitados que, como traidores de todas as causas nacional, secular e religiosa, estavam sempre procurando vender a si mesmos pelas 30 sujas moedas de prata. É difícil de explicar perfeitamente como eu gostaria para demonstrar claramente a construção dessa combinação que agora se organiza para lutar contra a Associação Universal para o Progresso Negro. A propaganda de Garvey não morreu com ele. Um surpreendentemente amplo número de líderes nos anos de 1960, a era das independências e do poder negro, reconheceram a sua influência. Então é isso, galera. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Espero que você tenha gostado e até a próxima.